Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Me ouvem? Boa noite. Sim, professor. Boa noite, professor. Maravilha, então. Vamos fechar isso aqui. Então, bem-vindos a mais uma aula de Psicologia da Educação. Espero que estejam todos bem. Nessa semana a gente vai conversar sobre Vygotsky, né? E a abordagem histórico-cultural. É a última das abordagens que a gente vai estudar aqui na disciplina. Nós temos ainda mais uma abordagem que se refere ao tripé teórico e interacionista da educação, que é o trabalho do Henry Wallon, né? Mas nós não temos mais tempo na disciplina para trabalhar com essa parte, então eu disponibilizei para vocês, eu até esqueci de falar durante a aula, eu disponibilizei para vocês na semana passada, e eu vou trazer para essa semana uma leitura de um dos livros básicos, né, das referências da nossa disciplina sobre o trabalho do Henry Wallon, tá? Eu não vou incluir isso na avaliação do segundo bimestre, é, na verdade, uma atividade de sugestão de leitura, né? E tudo que o Henry Wallon ele fala está muito vinculado ao trabalho do Piaget e ao trabalho do Vygotsky, mas tem alguns conceitos interessantes e específicos que seria bem interessante que vocês estudassem. Então, eu disponibilizei, são poucas páginas, são, se eu não me engano, 20 páginas de um capítulo inteiro. A letra é bem grande, tá? Então, seria interessante que vocês reservassem um tempinho ainda aí nesse final de semestre, né? Talvez até hoje, depois da aula, ou na próxima semana, depois da aula, esse tempo ainda até às 11 horas que vocês teriam com a disciplina, caso a disciplina estivesse ainda, né, no formato presencial, para se apropriar, então, desses conceitos a partir do Henry Wallon, tá? E fica a sugestão para vocês. E aí, como eu disse, hoje a gente vai falar do Vygotsky e da sua abordagem, da sua teoria, abordagem histórico-cultural. Do mesmo modo que a gente viu em outras situações, né, nas outras abordagens, nas outras teorias, embora eu às vezes use teoria, às vezes use abordagem, a gente está falando da mesma coisa, que é uma forma de ver como que o ser humano se desenvolve, como que o ser humano aprende, como que o ser humano desenvolve a estrutura da sua personalidade, como que o ser humano orquestra o seu comportamento a partir da visão do Vygotsky, né? A partir da visão do Freud, a gente viu os fundamentos da psicanálise. A partir da visão do Skinner, a gente viu os fundamentos do behaviorismo. A partir da visão do Piaget, a gente viu os fundamentos da epistemologia genética ou da epigenética, e agora, por último, né, com o Vygotsky, a gente vai ver como ele enxerga o ser humano, como ele concebe o ser humano a partir dos fundamentos da sua abordagem histórico-cultural. Como sempre, vocês sabem que eu vou discorrendo aqui, né? Eu vou falando conforme está estruturada aqui a minha apresentação e vocês, toda hora que vocês tiverem alguma dúvida ou sentirem a necessidade de relatar alguma coisa, de conversar sobre, vocês sabem que podem ficar à vontade para abrir o microfone e falar, tá? Agenda da aula de hoje, então. A gente vai falar de novo rapidamente sobre o construtivismo para tentar entender o pano de fundo da abordagem do Vygotsky. Vamos falar sobre Vygotsky, quem foi ele, de uma maneira um pouquinho mais extensa do que dos outros autores, e isso já justifico para vocês, né? O Vygotsky tem uma perspectiva que a história, que o contexto da pessoa influencia muito em quem a pessoa é. Então, naturalmente, até por um respeito a essa abordagem, é importante que a gente contextualize bem como que ela surgiu, né? E alguns detalhes da história desse precursor da abordagem. Os pressupostos da abordagem histórico-cultural, né, os principais aspectos, os aspectos norteadores, vamos dizer assim, algumas reflexões sobre o relacionamento da aprendizagem e o desenvolvimento,
e aqui o interesse é de diferenciar o Vygotsky e o Piaget, que aqui a perspectiva é bem diferenciada. Alguns conceitos educacionais que nos servem muito na nossa atividade profissional, né? E por último, atividade complementar 3, que é a última atividade do portfólio que vocês precisam entregar na próxima semana. Só um detalhe, pessoal. Eu não disponibilizei a atividade 3 antes, porque vocês precisavam do subsídio dessa aula para conseguir fazer, então não ia ter muito sentido. Eu sei que vai ficar de uma semana para outra, né? Mas não teria muito sentido de disponibilizar isso antes da conversa que a gente vai ter hoje. Então, novamente, entrando no conteúdo, vamos lembrar do conceito de construtivismo e o que significa construtivismo, né? É a ideia de formação do ser humano, é a ideia de agregação de conhecimento, de adquirir conhecimento por meio da interação do sujeito com o mundo, né? Por meio, por intermédio dessa relação do sujeito com o mundo, ele vai construindo novos significados, né? E novos conhecimentos de entendimento, tanto do que é o mundo externo, de como que o mundo externo funciona, como de quais são as suas características internas, quais são as suas preferências, as suas finalidades e assim por diante. Então, construtivismo se refere a um processo de construção de conhecimento, de desenvolvimento, onde, por meio da interação social, o indivíduo vai construir, né, essas situações que eu mencionei. A gente viu na aula passada do Piaget, na aula retrasada, né, que o construtivismo interacionista ele tem a noção de que o conhecimento é resultado das interpretações que fazemos sobre o mundo que nos cerca. Então, ok, nós tínhamos a psicanálise, onde a personalidade ela meio que era pré-formada na mente do indivíduo a partir das características do id e de como que o id impactava. Alguém abriu o microfone? Eu bati sem querer aqui, professor, desculpa. Foi nada, Maria. Então, na psicanálise, a partir do desenvolvimento interno é que a pessoa ia manifestar a sua personalidade. No behaviorismo, a partir do ambiente que cerca essa pessoa é que a personalidade vai ser desenvolvida. No interacionismo geral, nós temos a noção de que o sujeito é construído por meio da união, da dialética entre o sujeito, as características pessoais, e o meio, as características ambientais. No construtivismo interpretativo, não é somente a união de sujeito e meio, mas sim a interpretação que o sujeito dá a esta interação, né? As noções, as conclusões que ele tem a partir dessa interação é que vão determinar um novo conhecimento, uma modificação de pensamento e assim por diante. Dentro dessa ideia de construtivismo interacionista, nós vimos o construtivismo piagetiano agora por último. A maturação biológica torna as pessoas capazes de raciocinar e aprender, de construir o conhecimento de maneira cada vez mais complexa. E a gente viu isso no seminário da semana passada. Então, nós temos os estágios de desenvolvimento, e esses estágios são base para que o indivíduo tenha o amadurecimento psicológico e seja capaz de raciocinar de uma determinada forma. Lá no período sensório-motor, ele raciocina de um determinado jeito, conforme a maturação biológica vai aumentando, né, vai se desenvolvendo, o sujeito passa a raciocinar de uma outra forma, depois de uma outra forma, até ele chegar na dinâmica de processos mentais que o adulto tem. Então, essa é a perspectiva do construtivismo piagetiano. E aí nós temos um contraponto nesse aspecto. Vejam bem a construção. Construção de conhecimento por meio das interações entre o sujeito e o meio. Tudo isso, a abordagem histórico-cultural e a epistemologia genética concordam. E agora aqui a gente vai fazer um ponto de separação. Para o Piaget, a maturação biológica ia dando a condição do indivíduo se desenvolver.
Na abordagem histórico-cultural, a partir de Vygotsky, a interação social torna as pessoas capazes de raciocinar e aprender, construir conhecimento de maneira cada vez mais complexa. Essa é a perspectiva do Vygotsky. Então, por um lado, para o Piaget, nós nos desenvolvemos e depois aprendemos, já com um processo de desenvolvimento instituído. E o fato da gente aprender nos dá a condição de ir para uma situação mais complexa. Para o Vygotsky, é uma perspectiva diferente. São as próprias interações sociais, é a própria aprendizagem com o meio que faz com que a gente se desenvolva, amadureça esse sistema nervoso central e seja capaz de raciocinar de maneira mais complexa, de maneira mais lógica, por assim dizer. Né? Então, o ponto de partida de Piaget está no desenvolvimento para a aprendizagem, o ponto de partida do Vygotsky está na aprendizagem para o desenvolvimento. Alguma dúvida? Só alguém mandou um opa para eu saber que vocês estão me ouvindo. Não tem dúvida, professor. Maravilha. Obrigado, Camille. Passando então, né? Levi Semenovich Vygotsky, esse é o nome da criança. Então, quem foi Vygotsky? Primeira coisa, né? Ele nasce no mesmo ano do Piaget, em 1896, ainda no século XIX, mas ele morreu em 1934, né? O Piaget morreu em 1980. Então, o Vygotsky, ele teve uma vida muito curta. Foram, né, precisamente 37 anos, ele nem chegou a completar o 38º ano, mas dentro desses 37 anos, e obviamente de um tempo muito menor que se refere à carreira profissional dele, né? Ele escreveu mais de 200 trabalhos, então é uma obra muito desenvolvida num período muito curto e que acabou impactando muito em como a gente vê a escola hoje. O Vygotsky, galera, ele também, né, aqui tem algumas coisas que é interessante a gente raciocinar e pensar sobre, refletir, mas o Vygotsky também tem uma perspectiva, assim, contemplacionista aqui na disciplina. Quando a gente, de novo, olha para a criança como um indivíduo diferente do adulto, que pensa de forma diferente, e acha isso natural, foi por causa dele, né? Porque ele propôs isso, antes o entendimento era outro, era uma outra realidade. Fora diversos outros aspectos da organização da escola moderna, da escola contemporânea não moderna, que refletem muito as ideias do Vygotsky. Então, ele nasceu em 1896 e morreu em 1934, em decorrência de uma tuberculose. Foi um psicólogo russo, pioneiro no conceito de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e das condições de vida. Então, lá na primeira aula, vocês falaram muito, na primeira aula da disciplina, vocês falaram muito sobre que as crianças são diferentes e se comportam de maneiras diferentes porque elas foram criadas, né, de maneira diferente, tem um impacto familiar, tem um impacto do ciclo social onde ela está inserida. E essa ideia, ela parte de Vygotsky, da condição de vida ser determinada, ser determinadora, né, na verdade, do desenvolvimento intelectual das pessoas. As experiências que o indivíduo, que o sujeito, que a pessoa tem na infância, na adolescência, elas acabam por determinar algumas limitações e algumas possibilidades desse sujeito. E essa reflexão é a partir de Vygotsky. Filho de família judia, formou-se em Direito pela Universidade de Moscou em 1918, estudou simultaneamente Literatura e História na Universidade Popular de Chaiansky. De formação mesmo, o Vygotsky, ele era, né, um advogado, ele se formou em Direito, depois ele acabou cursando Medicina, que ele iniciou Medicina, daí parou de cursar Medicina para cursar Direito, e depois ele voltou para terminar o curso de Medicina, mas
por uma perspectiva mais de curiosidade, mais de pesquisa e não de atuação, né? Ele não chegou a atuar enquanto médico. Então, a formação do Vygotsky, pessoal, não é uma formação numa única área. Além dele ter se formado em medicina depois, ele estudou literatura e história. A história como base para a construção do homem, né? A nossa história é a base de construção do pensamento que nós temos hoje, do comportamento que nós temos hoje. Essa é a perspectiva do Vygotsky. Então, ele procurou referências, ele procurou estudar diversas áreas justamente para tentar entender o ser humano a partir de várias perspectivas, ou pelo menos de não somente uma perspectiva. Atuou em um curso de psicologia no Instituto de Treinamento de Professores, onde implantou um laboratório de psicologia. Então, a partir dessa formação em literatura e história, ele começou a atuar na formação de professores. E aí é que a gente tem uma virada, e ele passa a se dedicar muito mais a essa área da psicologia do desenvolvimento, da psicologia da educação, né, do que propriamente da área do direito. E por trabalhar com formação de professores, ao contrário do Piaget, que tinha uma ideia assim de desenvolvimento mais geral, né, ele queria entender o ser humano de uma perspectiva mais geral, o Vygotsky ele já inicia os seus trabalhos de pesquisa numa perspectiva educacional, pensando na escola, pensando num modelo de escola, embora ele não tenha uma técnica, né? Não existe nenhum professor que segue assim o método Vygotsky, isso não existe. Mas existe um entendimento, existe uma visão de escola a partir da ideia do Vygotsky, que ele começou a construir logo nos primeiros anos de carreira. O seu interesse pela psicologia levou a uma leitura crítica de toda a produção teórica da sua época, nomeadamente as teorias da Gestalt, que é uma outra abordagem psicológica, que parte da identificação, assim, como é que eu posso dizer para vocês? Da identificação dos componentes da psicologia, do psique humano, a psicanálise, que a gente viu aqui na disciplina, e do behaviorismo, que a gente também viu aqui na disciplina, além das ideias iniciais de um certo epistemólogo e psicólogo chamado Jean Piaget, né? Então, o Vygotsky, a gente está falando aqui da segunda década do século XX, né? Dos anos de 1920. Então, ele tem uma influência não, mas ele conseguiu ler criticamente os primeiros trabalhos do Piaget, não a obra inteira, né? Que, como eu disse para vocês, ele morre em 1974. Ele conseguiu ler boa parte dos trabalhos do Freud, né? Ele tem uma formação em psicanálise também, e ele conseguiu pegar a primeira parte do behaviorismo, mais para a parte do Watson, e nem tanto a parte do Skinner, que é um behaviorismo mais moderno, mais atualizado. Então, uma coisa importante da gente entender é que o Vygotsky, ele procurou olhar para todos os lados, né? Ele procurou entender como cada uma dessas abordagens que a gente já viu aqui na disciplina olham para o ser humano e tentar construir uma ideia mais ampla, menos reducionista, menos estímulo-resposta e uma ideia assim mais de entender o ser humano como um ser muito complexo, né? Muito complexo. Então, a gente parte desse pressuposto que ele teve a oportunidade de dialogar, de criticar, de compreender as ideias de diversos autores que a gente já viu aqui na disciplina, e além, ele atuou inclusive nas traduções das obras desses psicólogos de outras áreas para o idioma russo, né? Então, realmente, a leitura dele foi aprofundada. Para além do pessoal da psicologia, das áreas duras da psicologia, ele ainda seguia as considerações, as ideologias, né, as perspectivas de Marx e de Engels, né, o materialismo histórico dialético. E a partir disso, eu já vou falar de materialismo histórico dialético, que embora seja uma coisa um tanto quanto estranha, é importante que a gente situar, né, o que é isso. Ele propôs a reorganização da psicologia. Então, vejam bem, ele
bebeu da fonte de diversas abordagens psicológicas e ele ainda vai pegar um estudo antropológico, um estudo social, né? O Marx e o Engels eram sociólogos, então ele vai para a sociologia, ele vai para a filosofia, e aí ele prevê a unificação das ciências humanas, o que ele denominou como psicologia cultural histórica. Então, as ciências humanas são aquelas ciências que estudam o ser humano e o seu comportamento, seja a nível individual, que é o caso da psicologia, seja a nível social, que é o caso da sociologia, seja a nível histórico, geográfico, antropológico e tudo mais. Então, ele procurou olhar para todas essas perspectivas, ou, a partir de todas essas perspectivas, olhar para o ser humano e construir a sua própria teoria e propor, né, a sua própria psicologia. Alguém lembra, tem alguma ideia, ou pode daqui a pouco compartilhar com a gente o que é materialismo histórico ou materialismo dialético? Ou alguém fala não, para eu saber que vocês estão ouvindo? Não tenho, professor, nem nada para. Não, professor. Maravilha. Então, materialismo histórico, pessoal, ou dialética é a mesma coisa. É uma maneira de ver o mundo, tá? No materialismo histórico, basicamente, a perspectiva é de que a realidade influencia as ideias, influencia as pessoas. Então, nós somos influenciados pela sociedade, pelas classes, pela exploração do trabalho, pela religião. Nós somos influenciados, nós construímos as nossas ideias a partir dessa realidade. Então, o materialismo dialético é a base do pensamento de esquerda, do pensamento do Marx, né? Que é uma coisa polêmica hoje em dia. Foi o próprio Karl Marx que propôs o materialismo histórico, mas a ideia é mais ou menos essa, de que a história constrói as coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês da nossa área. Há alguns meses, não, eu diria há alguns anos, há uns 2 anos, a Marta, a melhor jogadora de futebol do mundo, que tem, se eu não me engano, 7 ou 8, eu acho que são 8 títulos de melhor jogadora do mundo, que faz dela a pessoa, né, desconsiderando o sexo, que mais vezes foi, né, eleito a melhor atleta do mundo. Ela recebia, acho que em 2018, 2019, um salário de quase 400 mil reais por mês. Aqui no Brasil, se você pegar os times de futebol, e ela era a melhor jogadora do mundo, tá? Aqui no Brasil, se você pegar os times de futebol, diversos jogadores de nível mediano, né, jogadores que não têm um destaque nem próximo da Marta, que ganham a mesma coisa, que ganham isso, né? E o Messi, que é um cara que ganha, que é o melhor jogador do mundo várias vezes, que tem um perfil, assim, um nível, vamos dizer assim, parecido com o da Marta. Ontem, eu ainda estava revisando a informação. Em 2020, o Messi ganhou 1.800.000 reais por dia. Por dia. Esse, juntando patrocínio, juntando salário, não só salário, né? Por dia. Então, a Marta, mulher, melhor jogadora do mundo, várias vezes, 400 mil reais por mês. O Messi, melhor jogador do mundo, do sexo masculino, 1.800.000 reais por dia. Essa é a realidade do futebol. Agora, eu pergunto para vocês, no voleibol, existe uma discrepância tão significativa? Professor, aqui no Brasil o voleibol feminino é mais bem pago do que o masculino. Mas é desse nível de discrepância, Caetano? Eu acredito que não tanto. Mas aqui é legal ver que aqui o feminino tem uma imagem melhor que a do masculino, digamos assim. Perfeito. Isso, na verdade, daqui a pouco só vai confirmar o que eu estou tentando explicar para vocês. Então, agora, ok. Essa é a realidade
Essa é a realidade posta para nós. No futebol, a diferença salarial entre homens e mulheres é exorbitante. No voleibol, ela pode haver, ela há, né? Isso provavelmente é um quadro que se expande para outros lugares, não só no Brasil, mas ela não é tão grande, ela é bem mais uniforme do que no futebol. Então a realidade está posta. De acordo. Professor, mas Pode só mais falar. uma curiosidade sobre o voleibol aqui no Brasil. O feminino tem um ranqueamento entre as jogadoras, que são campeãs olímpicas, tem vários níveis, que cada time só pode ter, por exemplo, 2 campeões olímpicas no time, assim. Tem um ranqueamento que eles fazem para ficar equilibrado os times. No Porque senão o masculino, investimento, com certeza, teria times que comprariam todos os melhores ali e não ia ter jogo, digamos assim. No masculino não entendi. existe isso. Então tem aí um jogo de poder econômico entre as equipes. Um jogo de poder econômico não, uma diferença gritante de investimento que faz com que esse mecanismo de controle seja necessário. É isso? Isso mesmo. Maravilha, beleza. Aí, vamos pegar e vamos fazer o seguinte, então, vamos explicar essa realidade, essa diferença salarial, de acordo com o idealismo, que é o contrário do materialismo. O idealismo diz assim, olha, todo mundo tem as mesmas condições, todo mundo tem a mesma estrutura de base, o mundo capitalista, ele dá as mesmas oportunidades para todo mundo. Não é literalmente assim, mas essa é a ideia do idealismo, que as coisas estão postas para você correr atrás e para você construir a sua própria realidade em cima disso. O materialismo dialético, o histórico, ele vai dizer assim, olha, essa história foi construída. Essa realidade posta, ela está aqui, ela é decorrente, ela é resultado de um processo histórico. E aí eu vou trazer vocês para refletir. O futebol foi incluído nos Jogos Olímpicos na primeira década dos anos do século XX, né, dos anos 1900. As Copas do Mundo começaram em 1938, as Copas do Mundo masculinas, né? Então, se a gente olha para o futebol masculino, é um século de Olimpíada e de Copa do Mundo. Se a gente olha para o futebol feminino, na primeira década do século XX, 100 anos depois, só 100 anos depois, os Jogos Olímpicos começaram o futebol feminino começou a aparecer nos Jogos continentais e depois foi para os Jogos Olímpicos. E as Copas do Mundo é a mesma situação, 100 anos depois que elas começaram a acontecer para o sexo feminino. A partir disso, o materialismo histórico fala que toda essa história de desenvolvimento do futebol masculino faz com que o futebol masculino esteja nesse estágio, nesse momento. O que não ocorre com o futebol feminino. Então, materialismo dialético. A realidade, ela dialoga com a história, com os acontecimentos anteriores. No caso do voleibol, ele surge na última década do século XIX, lá nos Estados Unidos, como uma prática já oportunizada para homens e para mulheres. Em 1936, eles aparecem, o voleibol masculino e feminino aparecem nos Jogos Olímpicos como uma modalidade de teste para ambos os sexos. E aí, se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que na década de 60 eles passam a integrar os Jogos Olímpicos como esporte oficial. Na mesma edição que começou o masculino, começou o feminino. E aí, hoje, o que a gente tem? Uma certa equiparação de salários. E essa tendência de salário maior para o sexo feminino é justamente porque a gente sabe que o voleibol masculino ele é desvalorizado, há preconceito. Então, também acontece um materialismo, uma história, uma ontogenética, se a gente puxar lá para o behaviorismo, para esse desequilíbrio para o lado feminino. Quanto que ganha hoje uma ginasta e um ginasta?
né? As mulheres ganham bem mais nas ginásticas como um todo. A ginástica rítmica nem existe oficialmente para o sexo masculino. Por quê? Porque tem uma construção histórica para a mulher nesse esporte. E em diversos outros não tem. Então, é só para vocês entenderem que, de acordo com o materialismo histórico, a história, as experiências, os acontecimentos lá de trás, eles acabam impactando na realidade de hoje. E só para fazer um paralelo com as polêmicas, né, das ideias do Marx, quando a gente tem, por exemplo, as políticas afirmativas, as cotas para negros, por exemplo, é uma perspectiva materialista histórica. Olha tudo o que aconteceu com o povo negro nesse país, no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, que foi um dos últimos países a abolir a escravatura, há nem 2 séculos atrás, há 150 anos atrás, acho que nem isso. E aí, hoje, o fato de 80% da população carcerária ser negra, o fato de quase 80% das mortes por policiais serem de negros, as taxas de crimes, isso é resultado de uma construção histórica. E aí as bolsas, elas funcionam como uma ação afirmativa para tentar equilibrar a balança do mesmo jeito, por isso que eu disse que até ia ajudar a explicar. Do mesmo jeito que o Caetano trouxe o relato, olha, são controlados a quantidade de jogadoras, porque senão as equipes que têm mais poder econômico, elas vão lá e compram as jogadoras, né? Compram não, elas vão lá e vão oferecer um salário maior e é óbvio que as jogadoras vão ir aonde pagam mais e tá certo elas de irem. Mas existe um mecanismo de controle porque dentro do voleibol feminino, algumas equipes, elas acabam tendo um orçamento muito grande, porque historicamente o voleibol feminino vende, né? Vende imagem, vende divulgação, vende merchandise e assim por diante. Então, essa é a perspectiva. Todas as ações afirmativas, eu dei o exemplo dos negros aqui, o Caetano me ajudou com um exemplo de restrições ali para a contratação de jogadoras, mas todas as ações afirmativas que tentam de alguma forma equilibrar, quando uma empresa pega e abre lá um training só para negros, ou quando uma empresa estabelece que tantos por cento tem que ser mulheres, tantos por cento tem que ser portadores de deficiência, quando a gente tem aqui nas campanhas, nas eleições, né, um percentual mínimo de mulheres que precisam ser candidatas ali, né, 30%, se não me engano, mas deveria ser 50%, é porque, historicamente, as mulheres, vocês conhecem a nossa sociedade, vocês conhecem a construção da nossa sociedade, a mulher foi colocada num segundo plano. E toda essa bagagem histórica faz com que hoje a mulher tenha mais dificuldade de se colocar num cargo público do que o homem, num cargo eletivo. Deu para entender? Tranquilo? Princípio sim, professor. Maravilha. Então, a partir desse materialismo dialético, dessa ideia de que a história constrói as coisas, o Vygotsky trouxe isso para a psicologia. Então, a história da pessoa, as experiências da pessoa, as vivências da pessoa a constroem por meio da interação que a pessoa faz com todas essas experiências, vivências e histórias, tá? A partir da experiência na formação de professores, estudou distúrbios de aprendizagem e de linguagem e as diversas formas de deficiências congênitas e adquiridas. Durante esse período, o Vygotsky tinha um grupo de pesquisa chamado Troika, né? E ele, inclusive, foi cursar medicina para ele conseguir manter esse grupo de pesquisa ativo, do mesmo jeito dos grupos de pesquisa que a gente tem aqui no Instituto, né? Os professores, eles têm grupos de pesquisa onde os objetos de estudo eles são, né, são investigados, são conduzidas investigações, estudos, ensaios e tudo mais. Então, o Vygotsky tinha um grupo de estudo com essa perspectiva de entender dos distúrbios, dos processos de aprendizagem, da importância da linguagem no processo de aprendizagem, tudo voltado para a perspectiva da formação de professores. Em 1921, um pouquinho de história, o regime comunista é implantado por Lenin na Rússia, né?
Então, depois de alguns anos de guerra civil, se eu não me engano, de 4 anos de guerra civil, um pouco mais, o Lenin instalou um regime comunista. A Rússia estava devastada, né? E o governo estava organizando formas, estava trabalhando em estratégias para reerguer o país. E uma dessas estratégias, naturalmente, era reformular o sistema educacional e pensar num sistema educacional a partir das ideias do governo. E esse governo de Lenin ele era baseado, né, nas publicações e na obra de Karl Marx. E o Vygotsky ele entrou nesse processo de reformulação. Então, as ideias do grupo de pesquisa Troika e todas as publicações até então do Vygotsky, elas foram incluídas nesses processos de reorganização da educação russa lá em 1921. Entretanto, em 1924, 3 anos depois, Stalin sobe ao poder, Lenin morre, né? Stalin sobe ao poder, o Partido Comunista acaba com a oposição, se torna aí um governo absolutista, um regime não era oficial, mas era um regime ditatorial, né? E ele reformula a reformulação do sistema educacional. Então, o que isso quer dizer, né? O Stalin ele tinha uma perspectiva própria de mundo, de ser humano, ele tinha uma visão própria que não era nessa perspectiva do Vygotsky. Então, esse processo de reorganização escolar que estava sendo conduzido não só por Vygotsky, mas também com ele, teve uma ruptura, né? O ensino e a utilização da psicologia foi restrito. As obras de Vygotsky e de vários outros pesquisadores passaram a fazer parte de uma lista negra proibida em todo o território nacional. Então, era proibido, né? O Stalin ele realmente extinguiu grande parte da obra de Vygotsky. E aí a gente a gente lembra do regime nazista de direita na Alemanha queimando livros, né? Fazendo aquele processo de destruição de culturas, de perspectivas, de pensamentos que não eram os do nazismo, mas isso também aconteceu no regime de esquerda na Rússia, onde pensadores que não eram estritamente alinhados com o pensamento do governo simplesmente eram extintos. Então, muitos outros Vygotskys podem ter se perdido nesse processo. Após a morte do Stalin, em 1953, os trabalhos de Vygotsky voltaram a ser publicados a partir de 1956. Então, uma coisa que é importante a gente saber é que, embora o Vygotsky tenha pego as influências da psicanálise, da primeira parte do behaviorismo, dos primeiros estudos do Piaget, da Gestalt, e tenha, num certo momento, ganhado uma representatividade, né, dentro do sistema educacional russo, ele foi reprimido por muitos anos. E só a partir de 1956, quando ele já estava morto, né, depois da morte, é que começaram a aparecer trabalhos que foram guardados por alunos, que foram, né, de uma forma ou outra protegidos, e o mundo começou a conhecer as reflexões do Vygotsky. No Brasil, por exemplo, no final da década de 1970 e durante a década de 1980, que as primeiras obras do Vygotsky começaram a chegar. Então, o Piaget ficou praticamente 80%, né, do século XX ali desenvolvendo a sua obra, dando palestra, fazendo conferência, conversando, dialogando, publicando. E as obras do Vygotsky estavam escondidas. Depois, né, no ano da morte do Piaget, é que a gente começou a entender aqui no Brasil que existia um tal de um Vygotsky e que começou a se ter uma noção do pensamento dele, da maneira com que ele via, né, o desenvolvimento do ser humano. Então é uma coisa muito curiosa. E ele não chegou a ter uma noção de que a obra dele ia chegar tão longe,
porque ela realmente só foi se desenvolver e se tornar importante e do tamanho que merece ser depois, né? 20 anos, 30 anos depois da morte dele. Ele propôs, então, um estudo sociogenético do ser humano, assim como estabeleceu relações com as condições biológicas, principalmente nos aspectos neurológicos, na tentativa de evitar reducionismos e simplificações de qualquer espécie. Então, sociogenético, né? Já dá para ter uma ideia de que tem uma perspectiva social, que tem também uma perspectiva biológica, a partir da reorganização dos sistemas neurológicos. É uma perspectiva bem parecida com o Vygotsky, com o Piaget. Nós adquirimos conhecimento, nós criamos novos esquemas mentais e essas alterações psicológicas, a criação das sinapses nos dá a condição de ampliar e de tornar o nosso pensamento tão complexo como ele é hoje. E a teoria como um todo, né, do Vygotsky, ela é centrada no questionamento. Como ocorre o desenvolvimento das funções psicológicas superiores do ser humano? O pensamento, a linguagem, a memória, a atenção, o raciocínio, a representação mental, a perspectiva de trabalho do Troika, né, do grupo de pesquisa do Vygotsky, que era justamente de identificar como ocorre esse desenvolvimento. Amém? Amém. Amém. Algumas perspectivas, então, da abordagem histórico-cultural, alguns pressupostos. O que são pressupostos? São bases de pensamento. Olha, ele enxerga o ser humano desse jeito, né? A abordagem histórico-cultural enxerga o ser humano desse jeito. Primeiro, o homem é um ser histórico-social, um ser histórico-cultural. O homem é moldado pela cultura que ele próprio cria. Nós estamos aqui construindo cultura que vai moldar as próximas gerações. Do mesmo jeito que nós fomos constituídos a partir da interpretação que nós fizemos da cultura da geração anterior. Então, o homem ele é um ser histórico-social, ele tem uma história e ele desenvolve essa história socialmente, compartilhando conhecimento. É um ser histórico-cultural. Se a gente pegar os animais, por exemplo, ninguém precisa ensinar a gatinha a cuidar dos gatinhos. Ela nasce, estou falando na perspectiva da abordagem histórico-cultural. A gatinha nasce com o que a gente chama de instinto. Ela sabe tudo o que ela precisa fazer para sobreviver. O cachorro é a mesma coisa, a tartaruga é a mesma coisa, o cavalo é a mesma coisa. Se o animal ele nasce numa condição controlada, numa condição sem nenhum tipo de deficiência, de falta, ele nasce pronto para se desenvolver, para viver e para cumprir o papel dele aqui nesse planetinha. O ser humano não. Nós só nos tornamos humanos a partir do contato com a cultura. Nós aprendemos uma forma de comunicação que já está pronta. Nós aprendemos um idioma que já foi desenvolvido. Nós podemos influenciar esse idioma, nós podemos criar uma gíria, nós podemos falar uma palavra de uma forma, né, diferente, que é a nossa interpretação desse conhecimento, dessa cultura. E nós vamos passar essa nossa ressignificação para a futura geração, para os nossos filhos. Eles vão interpretar isso de uma outra forma e vão ou replicar o que a gente fala, ou criar uma nova expressão, ou deixar de falar ela porque eles não gostaram. Mas nós precisamos do conhecimento posto no mundo para nos tornarmos humanos. E aí teve em algum momento que vocês comentaram sobre dois irmãos que foram criados por animais, ou eu não lembro direito da história,
Tem várias histórias assim, né? Mas eu lembro que alguém comentou uma situação nesse sentido em uma das nossas aulas. E aí, um deles parece que conseguiu se integrar à cultura, ou seja, ele conseguiu ter contato, internalizar aquela cultura e se sentir parte daquilo, se tornar um ser humano, e o outro não conseguiu. E aí é uma tônica do que seria o Homo sapiens sem a cultura. Ele não seria o ser humano, ele seria o Homo sapiens, que é um animal da natureza, tá? O indivíduo é determinado nas interações sociais, ou seja, é por meio da relação com o outro e é por ela própria que o indivíduo é determinado. É por meio da relação com o outro e é por essa relação que ele é determinado. É na linguagem e é por ela própria que o indivíduo é determinado e é determinante de outros indivíduos. A linguagem, pessoal, é a forma com que nós apropriamos a cultura. A maneira que a gente consegue entender o significado de alguma coisa, que a gente consegue ler alguma coisa, que a gente consegue falar, escrever, ouvir. Então, é por meio da linguagem, dessa mediação da linguagem, que nós conseguimos nos determinarmos e determinar outras pessoas. Porque o que a gente escreve, outros lerão, né? A próxima geração é que vai ler. Do mesmo jeito que hoje a gente está lendo o que o Vygotsky escreveu há 100 anos atrás. A atividade mental, e olha uma grande diferenciação de outras abordagens, né? A atividade mental é exclusivamente humana e é resultado da aprendizagem social, da interiorização da cultura e das relações sociais. Então, a atividade mental, agora eu só vou dividir aqui para ficar bem claro para vocês. Tem a atividade mental básica e a atividade mental superior, a cognição, tá? A atividade mental básica pro Vygotsky é o estímulo e a resposta. É conseguir identificar uma causa e efeito que uma criança consegue fazer e que um animal consegue fazer, como a gente viu no behaviorismo. As atividades mentais superiores são o raciocínio, o pensamento, a memória. São atividades de uma dinâmica mental bem mais complexa. E aí, o Vygotsky separa. Ele também estudou, inclusive, Darwin, e o darwinismo, e toda aquela perspectiva, né, de evolução. Ele concorda com isso, ele concordou com isso. Mas ele diferencia o ser humano de todos os outros animais, justamente porque o ser humano conseguiu desenvolver as atividades mentais superiores, tá? E essas atividades mentais superiores, essa diferença de complexidade de raciocínio, ela é resultante da aprendizagem social, da interiorização da cultura e das relações sociais. Então, nós nos tornamos diferentes dos animais, tendo uma capacidade mental superior a partir da relação que nós temos com os outros da nossa espécie. O desenvolvimento é um longo processo marcado por saltos qualitativos que ocorrem em 3 momentos. Da filogênese, que é a origem da espécie, para a sociogênese, que é a origem da sociedade. Então, imagine um indivíduo que salta das perspectivas biológicas, dos instintos animais, para uma perspectiva social, de entender que ele está inserido num contexto e que ele precisa se comportar, agir, respeitar as normas e as regras e aprender de acordo com aquele contexto. Então, esse é o primeiro salto qualitativo. Nós saímos da natureza e passamos para a sociedade, para a cultura. Segundo salto, da sociogênese para a ontogênese, da sociedade como um todo para a constituição do homem. Então, nós nos entendemos enquanto não só um indivíduo que vive em sociedade, mas um indivíduo que vive na sociedade brasileira, na região sul, que tem uma perspectiva de trabalho, de estudo. Nós começamos a identificar o nosso papel dentro dessa sociedade como um indivíduo.
né? É um primeiro passo. E o último salto qualitativo de desenvolvimento é da ontogênese, dessa perspectiva, então, de que eu sou um ser humano e que eu vivo em sociedade, para o que o Vygotsky chamou de microgênese, origem do indivíduo único. O que eu sou, o que eu quero, o que eu gosto, quais são os meus valores, quais são os componentes morais e éticos da minha personalidade. Então, ele olha para o desenvolvimento como esse processo de um animal que nasce, que é inserido num contexto social, depois que se enxerga como parte desse contexto social e, por último, que se conhece, que se identifica, né, que constrói uma noção muito própria e muito particular do que ele é e de como que ele foi construído. Amém? Amém. 5. O desenvolvimento mental é, em sua essência, um processo sociogenético. Acho que isso já ficou claro para vocês, né? Mas é um pressuposto da abordagem também. O desenvolvimento mental, o aumento da capacidade cognitiva, ele é resultado de um processo sociogenético. Sócio, das interações sociais, do meio social, genético, dos componentes biológicos, e aqui na perspectiva do Vygotsky, mais dos componentes neurológicos, né? 6. A linguagem é o principal mediador na formação e no desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Então foi o que eu disse antes. O que nos diferencia dos animais? A gatinha nasce sabendo tudo que ela precisa fazer e ninguém fala isso para ela porque os gatos não têm um sistema de comunicação desenvolvido. Eles têm um sistema de comunicação, mas não é um sistema tão complexo, tão efetivo, né, tão rico como o nosso sistema de comunicação. Naturalmente, as coordenadas, o aprendizado para o gato precisa ser um aprendizado por instinto, que é passado biologicamente, geneticamente, de mãe para filho, de pai para filho e assim por diante, né? Uma geração passa para outra. Nós, seres humanos, desenvolvemos a linguagem, uma forma de comunicação superior, uma forma de comunicação complexa, que nos dá a oportunidade de ler e de saber coisas de 100 anos atrás, de 1000 anos atrás, de 10.000 anos atrás, de 15.000 anos atrás. As cavernas de Beni Hassan, não, as cavernas de Beni Hassan é Egito. Algumas cavernas na França têm gravuras, têm comunicação, têm linguagem datada de 15.000 anos antes de Cristo, né? Então, na verdade, são 17.000 anos atrás. Então, nós desenvolvemos essa linguagem e é a linguagem que nos dá a condição de estabelecer o relacionamento social e de desenvolver as nossas condições, funções, capacidades físicas não, psicológicas superiores. A linguagem compreende várias formas de expressão: oral, gestual, escrita, artística, musical, matemática, plástica, todas as possíveis. O meme é uma linguagem, né? É uma linguagem subliminar, é uma linguagem que não carrega muitas vezes a escrita e nem a oralidade. Ele é apenas, né, uma representação e mesmo assim nós conseguimos passar uma mensagem. 8. O processo de interiorização das funções psicológicas superiores é histórico. O processo de interiorização das funções psicológicas superiores, da capacidade de pensar, de raciocinar, da memória, da atenção, da concentração, é histórico. Ou seja, é construído a partir das nossas vivências, da nossa história, das nossas experiências, do que nós vivemos desde o nascimento ou ainda no período gestacional, né?
E as estruturas de percepção e atenção voluntária, a memória, as emoções, o pensamento, a linguagem, a resolução de problemas e o comportamento assumem diferentes formas, de acordo com o contexto histórico da cultura onde o indivíduo está inserido. Voltamos lá nas primeiras aulas de novo. Eu amo churrasco. Isso é uma emoção, é uma memória, isso é um comportamento que assume diferentes formas a partir do contexto histórico da cultura do local onde você está. Há quantos anos, há quantas décadas, há quantos séculos o churrasco é algo extremamente valorizado aqui na região sul? E hoje nós estamos aqui, nossa, eu amo carne assada. Da onde que veio isso? De acordo com a perspectiva da abordagem histórico-cultural, esse nosso comportamento, ele é histórico. Ele foi construído historicamente, ele foi passado para nós interpretamos esse conhecimento, esse comportamento, e nos comportamos a partir dele. E olha só, tem veganos, vegetarianos aqui na região sul. Muitos. Por quê? Porque eles interpretaram essa situação de uma outra perspectiva. Seja porque o sabor não agradou, seja porque eles não acham justo o processo de matar um animal para comer, ou por alguma outra coisa. As nossas interpretações são diferentes. A cultura é interiorizada sob a forma de sistemas neurofísicos que constituem parte das atividades fisiológicas do cérebro. A cultura é interiorizada sob a forma de sistemas neurofísicos. A cultura, as informações externas, são interiorizadas sob a forma de sistemas neurofísicos, de sinapses. Constituem parte das atividades fisiológicas do cérebro. Sistema nervoso central, neurotransmissores, sinapses, potencial de ação das membranas, despolarização da membrana. Todos esses processos, eles se unem para construir na nossa memória a ideia de mouse. Mouse. Todo mundo sabe o que é um mouse, mas isso aqui, na verdade, é um pedaço de um material inorgânico. Mas nós temos uma construção social, o signo disso aqui, o significado, a representação, é que isso é um mouse. E quando eu falo mouse, todo mundo já faz a sua sinapse bonitinha aí na cabeça e vai representar isso na sua memória. Então, por isso que a cultura é interiorizada na forma de sistemas sinápticos, as quais permitem a formação e o desenvolvimento dos processos mentais superiores. Nós vamos trazendo para o nosso mapa de sinapses as informações culturais, vamos interpretando essas informações culturais e vamos construindo os nossos processos mentais superiores. Amém? Amém. Tá tranquilo, galera? Muito complexo, tá de boa? O Vygotsky é um pouquinho mais pesado. Tá tranquilo. Então, tá bom. Vamos lá. Aprendizagem e desenvolvimento, na perspectiva do Vygotsky. Nessa ordem, E aí tem um porquê desse destaque. Como eu disse lá no começo, na verdade, esse slide que eu já expliquei para vocês, eu até vou passar mais rapidinho. Para o Piaget, o desenvolvimento é a base para a aprendizagem. Nós precisamos de uma estrutura mental pré-formada, de uma estrutura genética pré-formada, para depois termos a condição de assimilarmos e acomodarmos uma nova aprendizagem, um novo comportamento. Para o Vygotsky, o desenvolvimento da inteligência e da personalidade é externamente motivado como resultado da aprendizagem. Então, para o Vygotsky, nós aprendemos, nós trazemos algo de fora para dentro, nós criamos uma sinapse dentro da nossa cabeça para algo
que a gente não conhece e que a gente passa a atribuir um significado, e a partir disso o desenvolvimento é gerado. A partir disso a inteligência é gerada. A partir disso nós vamos gerando a nossa personalidade. As características inatas do indivíduo, aquelas que nascem com a gente, são condição essencial para o seu desenvolvimento, mas não são suficientes, pois não tem força motora em relação a esse desenvolvimento. Então, o que o Vygotsky fala para a gente? Pessoal, é óbvio que eu preciso de uma estrutura mental saudável, madura, para adquirir determinado comportamento. Eu preciso ter terminado o processo de formação do órgão cerebral, do tecido cerebral. Entretanto, apenas esse tecido não é suficiente para gerar um desenvolvimento das capacidades mentais. Pensem num cérebro que foi extraído de um bebê e foi colocado numa máquina para aquele cérebro ficar vivo. Ele não recebe nenhum tipo de estímulo visual, sonoro, nada. Ele não recebe nenhum tipo de estímulo. Segundo o Vygotsky, esse cérebro não se desenvolve. Ele não vai se desenvolver, ele não vai construir, ele não vai adquirir a capacidade do pensamento, da reflexão, da memória. Agora, o cérebro que está dentro de um indivíduo e que recebe, né, os estímulos externos, e aí interpreta esses estímulos, ele vai construir, aí sim, as suas características e vai se desenvolvendo. Para a teoria histórico-cultural, na ausência da relação com a cultura, o desenvolvimento tipicamente humano não ocorrerá. Tipicamente humano. Esse indivíduo se desenvolve, esse indivíduo adquire comportamentos, esse indivíduo sobrevive, esse indivíduo constrói situações, né, causa e efeito, e consegue se virar de alguma forma, mas ele não adquire o comportamento e ele não tem o desenvolvimento tipicamente humano. Aquele que se espera, aquele que se imagina que o sujeito deva ou possa apresentar. Então, uma diferença bem marcante para a psicogenética, para o Piaget, desenvolvimento, depois aprendizagem. Para o Vygotsky e a abordagem histórico-cultural, aprendizagem, depois desenvolvimento. Qual está certo? Vocês é que vão escolher quando vocês forem se colocar no mercado de trabalho e pensar assim, eu vou educar os meus alunos, eu vou ensinar os meus alunos, eu vou trabalhar com os meus alunos a partir de qual perspectiva? A partir de qual visão? Do Skinner, do Freud, do Vygotsky, do Piaget ou de algum outro, né? Porque existem outros autores. Aí, a partir da visão de vocês, é que vocês vão responder essa questão. Conceitos educacionais, né? Então, deixa eu só ver que horas são. Oh, meu. Maravilha. Conceitos educacionais, então, alguns aspectos específicos para o ambiente educacional, que, como eu disse para vocês, né, foi o objetivo do Vygotsky. É uma teoria extensa, mais de 200 trabalhos publicados. Eu aqui vou fazer uma base, né? Se vocês quiserem realmente se aprofundar e, como eu disse, trabalhar a partir da perspectiva do Vygotsky, vocês precisam correr atrás de mais coisa, mas aqui dá para ter uma ideia bem legal. Primeira coisa, que animal é esse? Uma pergunta para vocês. Uma baleia. Uma baleia. Alguém sabe qual espécie de baleia é? É a orca? Não é a orca? É a Free Willy, né, professor? É a Free Willy, é a Free Willy. Então, e se eu contar para vocês que não é uma baleia? Vocês acreditam?
Não, porque a gente sabe que é uma baleia. E então eu vou afirmar, Caetano, a orca não é uma baleia. A orca é um tipo de golfinho. Vocês sabiam disso? Não. E eu acho que não é verdade. Depois vocês podem pesquisar, mas falando sério, a baleia assassina, embora, né, a orca baleia assassina, o Free Willy, embora ela tenha algumas características das baleias, ela é muito mais próxima e ela é considerada até por um número maior de biólogos um tipo de golfinho. Um golfinho grande, né, bem maior, 10 metros ela consegue chegar, mas cientificamente, se você for colocar as características do animal e distribuir ele nas classificações, né, de animais, ela é considerada um golfinho e não uma baleia. Entretanto, nós, e eu não descobri isso faz muito tempo, né, nós fomos condicionados a olhar para esse animal como uma baleia. Seja pelo filme Orca, a Baleia Assassina, pelo desenho do Free Willy, pelos filmes do Free Willy, pelos diversos filmes que tematizam esse animal como uma baleia. E aí é importante, né? Eu até quis trazer esse exemplo porque eu imaginei que vocês também teriam a mesma interpretação que eu tinha desse animal alguns momentos atrás, né? Alguns meses atrás, para a gente falar sobre pseudoconceitos e conceitos verdadeiros, que é uma das primeiras reflexões que o Vygotsky faz sobre a educação e o papel da escola, tá? Os pseudoconceitos, então, são conceitos espontâneos, baseados na nossa experiência pessoal, se apoiam nas aparências, superstições e na experiência empírica pessoal. Então, são explicações da natureza, do funcionamento das coisas, simplificadas e que ou são meias verdades. No caso da orca, é uma meia verdade, porque, como eu disse, ela também tem algumas características de baleia, embora ela seja assim considerada um golfinho. Então, é uma meia verdade, né? Ou são realmente mentiras, né? Então, a criança, ela é basicamente formada por pseudoconceitos. Ela vê a realidade de uma maneira muito limitada. Lá no Piaget a gente também viu isso, que ela tem dificuldade entre discernir o que é real, o que não é real, o que é sensação e o que é verdade, né? Então, os pseudoconceitos, eles estão aí não só nas crianças, diga-se de passagem, né? Em diversos adultos também, mas eles surgem a partir dessas situações, né? Da nossa própria experiência, dos estímulos que a gente recebeu, das aparências, das superstições e assim por diante. E existem os conceitos verdadeiros, baseados em pesquisa, que nos permitem observar a realidade de maneira mais adequada. A gente podia chamar de conceitos científicos também, né? Que são explicações de como o mundo funciona ou de como são as coisas, baseadas em atributos científicos, atributos de pesquisa. Não quer dizer que é uma verdade absoluta, mas é uma verdade pautada num aspecto mais relevante, num aspecto mais científico. E aí o Vygotsky traz a reflexão de que é papel da escola ou do processo formal de escolarização, aquele para o qual vocês estão se formando, né, para serem professores licenciados aqui, é papel da escola fazer com que o aluno abandone os pseudoconceitos e adquiram os conceitos verdadeiros, as novas aprendizagens que geram desenvolvimento. E eu trouxe aqui para vocês o exemplo da baleia orca, mas quantos mitos existem na prática da atividade física? Quanta gente está por aí fazendo 8 repetições para crescer, 15 repetições para diminuir e tomando suco de limão para emagrecer. Então,
nós temos, né, o papel de trazer para o indivíduo conceitos verdadeiros dentro de cada uma das áreas de atuação. E uma coisa muito legal da educação física é que nós temos a oportunidade lá na escola de conversar com o aluno sobre a atividade física, sobre o olhar crítico para o esporte, né? E fazer ele entender algumas situações que podem interferir positivamente na vida dele para sempre. Então, é o nosso papel de trazer ele. O Vygotsky enxergava a escola como um lugar que vai trazer os conceitos verdadeiros para a pessoa, que vai tirar ela do mundo da superstição, do mundo da aparência e que vai dar para ela a condição de olhar para a realidade de uma maneira mais adequada, tá? Esse processo de aprendizagem de novos conceitos, e aí, quando eu falo aprender novos conceitos, entendam conhecer novas coisas, ter novas competências, dominar certos conhecimentos, dominar a técnica de um determinado esporte, né? São novos conhecimentos de uma maneira geral. E o Vygotsky acabou classificando esses conhecimentos a partir daqueles estudos vinculados com a formação dos professores. Ele acabou classificando os conhecimentos que nós temos, que nós podemos ter, que nós não teremos de maneira alguma em algumas zonas. E o principal conceito da teoria do Vygotsky é a zona de desenvolvimento proximal. Principal conceito para a educação, né? Zona de desenvolvimento proximal, ou, nas tradições mais atuais, zona de desenvolvimento iminente. Tá? Então, a zona de desenvolvimento proximal, que é um pouquinho mais antigo, e a zona de desenvolvimento iminente se referem à mesma coisa. Conceitualmente, é a distância entre o nível de desenvolvimento real, ou seja, determinado pela capacidade de resolver problemas de forma independente, e o nível de desenvolvimento proximal, determinado pela capacidade de resolver um problema com a ajuda de um parceiro mais experiente. Então, o meu saber atual, aquilo que eu domino, que eu sei, que eu conheço, é o meu nível de desenvolvimento real. E o saber potencial é aquilo que eu preciso da ajuda de alguém para conseguir fazer ainda. Então, agorinha aqui, o que aconteceu? O saber atual de vocês em relação àquele animal se referia a um peixe, sim, se referia a um mamífero, que vocês falaram baleia, né? A gente sabe que a baleia é um mamífero, sim, que vive na água, sim, mas a espécie, o nome do animal, orca, né? Mas a espécie do animal, embora para vocês pudesse parecer um saber atual, ele era um saber ainda potencial. Ele não estava sozinhos, vocês ainda não tinham a condição de dominar isso, né? Vocês precisaram da ajuda de alguém que já tinha esse conhecimento. Isso acontece o tempo todo. Então, essas zonas de desenvolvimento o Vygotsky conseguiu identificar. Então, a zona de desenvolvimento real, agora trazendo para os nominhos bonitinhos, ZDR, saberes, conhecimentos, habilidades, competências consolidadas, que a pessoa domina, consegue fazer sozinho. Tudo que nós conseguimos fazer sozinhos está dentro da nossa zona de desenvolvimento real. Zona de desenvolvimento proximal ou iminente. Saberes, conhecimentos, habilidades, competências que a pessoa consegue executar com o auxílio de um parceiro mais experiente. É uma aprendizagem emergente. Então, é aquele programa que vocês sabem mais ou menos como funciona, mas vocês ainda precisam olhar o manual. É um lugar na cidade que vocês ainda não conhecem tão bem, vocês têm uma ideia, mas vocês precisam do GPS para orientar em alguns trechos. Isso é a zona de desenvolvimento proximal. Eu ainda preciso de ajuda, ou de uma pessoa mais experiente, ou de um aparelho que me dê algumas bases de maior conhecimento para eu conseguir operar. Há ainda conhecimentos para além da zona de desenvolvimento proximal, os quais ainda não podem ser internalizados pela pessoa. Nós não temos condição de dominar aquilo nem com a ajuda
de um parceiro mais experiente ou de um manual. Se colocar um avião na frente, né, de nós aqui, quem é que vai conseguir colocar o bichinho para voar? Mesmo se o manual estiver junto. E ainda, pode até colocar para voar e aterrissar depois, né? Então, são conhecimentos que estão além. Vamos trabalhar a fórmula de Bhaskara na segunda série? No segundo ano? Estão além da compreensão. Nem com mediação, nem com a ajuda de alguém, será possível fazer com que a pessoa adquira aquele conhecimento ou consiga executar a tarefa, consiga compreender alguma situação. Transferência de saberes. Sempre que a pessoa transfere um saber da zona de desenvolvimento proximal para a zona de desenvolvimento real, ou seja, eu precisava do manual de instruções antes. Então, para mexer no Audacity, aqui no meu programa de áudio, eu precisava do manual dele. Zona de desenvolvimento proximal. Eu fui, né? Aí tinha uma dúvida, ia no manual, olhava. Agora eu já domino todos os botões, consigo trabalhar. Eu trouxe esse conhecimento, essa competência, para a zona de desenvolvimento real. Quando eu trago algo novo para a zona de desenvolvimento real, eu agrego mais conhecimentos que antes eram inalcançáveis à minha zona de desenvolvimento proximal. Então, tinha um programa lá mais complexo que, se eu fosse abrir o programa, um editor de vídeo, se eu fosse abrir aquele editor de vídeo, eu não ia conseguir trabalhar, porque eu não tinha ideia. Eu tenho o meu programa de áudio, por meio do manual, dominei ele. Eu tenho uma noção de que tem uma linha do tempo, de que tem os botões. Eu ganhei aprendizagem. Trouxe isso para a minha zona de desenvolvimento real. Olha, eu dominei isso. Eu já entendo a dinâmica de funcionamento, a lógica de funcionamento do programa. Quando eu olho para um editor de vídeo, eu já tenho a mesma orientação. Uma linha do tempo, os botões, tananana. Ok. Poxa, mas eu ainda não domino ele. Vou lá atrás do manual agora do tutorial desse programa. Então, o conhecimento que era proximal se tornou real, o conhecimento que estava além da zona de desenvolvimento proximal se tornou proximal. E assim vão acontecendo os processos de aprendizagem, tá? Quanto mais se aprende, mais se é capaz de aprender. Justamente por esse processo de que quando eu domino um conteúdo, eu abro espaço para aprender mais conteúdos, mas ainda na zona de desenvolvimento proximal, tá? Dessa forma, só há aprendizagem quando o ensino incidir na zona de desenvolvimento proximal. Então, quando nós estamos falando de escola, de ensino, de aula de educação física, os objetivos, as atividades, as tarefas, elas têm que fazer com que o aluno trabalhe conhecimentos, habilidades, competências que estejam na sua zona de desenvolvimento proximal, naquelas que o professor ainda precisa dar uma dica ou que um colega experiente precisa ajudar. Se eu trabalho na zona de desenvolvimento proximal e na minha aula o aluno conseguiu pegar um conteúdo, um conhecimento, uma competência, né? Rolamento. Ele só conseguia rolar com o professor ajudando, né? Ele ia até uma altura e o professor ia lá e fazia o rolamento junto com ele. Ele vinha até uma altura, o professor fazia o rolamento junto com ele. Então, existia uma mediação do professor, o aluno não conseguia fazer sozinho e o professor ia auxiliando. Aí o professor foi dando dica, falou, olha, você tem que pegar um pouquinho mais de velocidade, tem que abaixar um pouquinho mais o queixo no peito. E o aluno adquiriu a capacidade de fazer o rolamento sozinho. Então, essa técnica saiu da zona potencial e veio para a zona real. Esse conhecimento saiu do potencial, preciso de ajuda, e veio para o real. Que processo aconteceu agora com esse aluno? Aprendizagem? Aprendizagem.
O que a aprendizagem gera? Desenvolvimento? Desenvolvimento. Então, por meio do trabalho na zona de desenvolvimento proximal, por meio do conhecimento que saiu da proximal e veio para a real, eu vou gerar no meu aluno aprendizagem. Se eu gero no meu aluno aprendizagem, ele se desenvolve. Ele tem condição de trazer para a zona de desenvolvimento proximal outras técnicas, outros movimentos, e eu estou desenvolvendo o sistema neurológico do meu aluno. Professor, eu tenho uma pergunta. Fica à vontade. Esse auxílio que ele tem que ter, externo, necessariamente tem que ser de uma segunda pessoa ou pode ser de uma tecnologia, de um livro, de alguma coisa? Pode ser, sim, de um livro, de um áudio, de um tutorial, de um colega mais experiente, não necessariamente do professor, do pai, da mãe. A mediação, né, ela pode ser realizada por experiências próprias do indivíduo, por objetos que tenham um processo instrucional ou pela atuação de de uma outra pessoa na figura do professor, por exemplo, tá? Entendido. Obrigado, professor. Nada. Ok, esse é o mundo perfeito. Trabalhei na zona de desenvolvimento proximal, o conhecimento, a competência saiu da proximal e foi para real, causei aprendizagem, causei desenvolvimento. Né? Causei no sentido do objetivo da aula, né? Mas a gente sabe que esse processo é construído pelo próprio aluno, só na perspectiva do objetivo da aula. Esse é o ideal. Agora, se o ensino acontece na zona de desenvolvimento real ou além da zona de desenvolvimento proximal, aqueles conhecimentos que o aluno não tem condição de aprender nem com ajuda, eles não geram nenhum tipo de aprendizagem. Então, eu peguei o meu aluno e ele aprendeu a fazer o rolamento. Ele dominou o rolamento. Ele ficou a aula toda brincando. Na aula seguinte, pessoal, o que a gente vai fazer hoje? Rolamento de novo. Eu estou na zona de desenvolvimento real. Não causei nada de novo no aluno. Ou, vamos fazer salto anjo. Não sei se vocês já tiveram uma técnica ou não. Corre, salta, apoia a mão e faz um rolamento no chão. Então tem uma fase de voo, de apoio de mão e depois de rolamento. É um movimento que eu preciso, sim, do rolamento dominado para conseguir fazer, mas ele envolve corrida, ele envolve coordenação motora geral, ele envolve apoio de mão, é um movimento muito mais dinâmico. O aluno aprendeu ontem, na aula anterior, a fazer o rolamento. Então, eu estou na zona fora da proximal ainda. Nesse caso, eu não gerei aprendizagem, que ele não vai conseguir fazer, nem com a minha ajuda. Se eu não gerei aprendizagem, eu não gerei nenhum tipo de desenvolvimento. Então, nós, professores, devemos trabalhar. Vou ter que colocar meu celular para carregar aqui. Devemos trabalhar na zona de desenvolvimento proximal para proporcionar ao nosso aluno a aprendizagem. Muitas vezes, pessoal, quando a gente fala em aprendizagem, nós, professores, precisamos voltar no conteúdo, reforçar. É normal, né? Então, não é um processo assim, nossa, eu não posso mais voltar. Não é assim que funciona. Mas é só para vocês entenderem o contexto. E quando nós estamos falando numa perspectiva desenvolvimentista, o começo do ensino da educação física, lá na pré-escola ou nos primeiros anos do ensino fundamental, o nosso trabalho é desenvolvimentista. Nós precisamos desenvolver os nossos alunos física, psicológica e emocionalmente. Depois, lá no ensino fundamental 2 e no ensino médio, é que a gente vai trabalhar com conteúdos associados à cultura corporal de movimento, né? Fazerem com que eles compreendam a cultura corporal de movimento. Então, dependendo do objetivo, vocês vão trabalhar dentro dessas zonas e melhor saber, né, aonde encaixar cada uma delas, e também não é nem o objetivo aqui da psicologia da educação
discutir o currículo da educação física em cada sistema educacional, né? Isso vocês fazem em algumas outras disciplinas. O papel do professor é justamente ajudar o aluno a dominar os conhecimentos que ainda não consegue dominar sozinho por meio da mediação. Então, o professor mediador, vocês já ouviram isso em outras disciplinas, em cursos, em palestras, em outras experiências. E a figura do professor mediador é proposta por Vygotsky, né? E aí, como eu disse para o Caetano, a mediação não é tarefa única do professor, mas ele é um dos principais mediadores, sim, da nossa sociedade, porque ele está lá na escola estudando, ajudando esse indivíduo, né, ajudando as crianças a se desenvolverem. A mediação, então, processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação. Então, nós podemos ser um elemento intermediário entre o aluno e o que ele precisa aprender. Mas a linguagem pode ser esse aspecto intermediário. O coleguinha pode ser esse aspecto intermediário, tá? A mediação é um processo responsável pelo desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Ou seja, os processos mentais não inatos. Opa, olha aí, ó. Opa, desculpa, tá certo. Não inatos. É isso mesmo. Os processos mentais que não nascem com a pessoa, tá? Então tá certo. Os animais não têm mediação. Os animais, com exceção do ser humano, eles não dominam esse processo de mediação. É por isso que eles não desenvolvem, a partir da abordagem histórico-cultural, os processos mentais superiores de atenção, de pensamento, de memória e assim por diante. Então, o nosso relacionamento com a cultura, mediado pela linguagem, mediado pelo professor, mediado pelo pai, mediado pela mãe, pelo irmão mais velho, pelo amiguinho, é que fazem com que os nossos processos mentais não inatos sejam desenvolvidos. É um pressuposto norteador de toda a construção teórica de Vygotsky. Pode ser representada por um sujeito mais capaz ou por meio de ferramentas, como a linguagem. O professor atua como mediador entre o aluno e o novo saber. Uma outra perspectiva de mediação são os colegas mais experientes. Então, a heterogeneidade das turmas, pessoal, que hoje é algo assim muito bem recebido na nossa educação, a turma formada por crianças diferentes, né? A turma formada por meninos, por meninas, por crianças com mais e menos conhecimento, aquela turma bem heterogênea, é numa perspectiva de Vygotsky, que os colegas vão se ajudar, eles atuarão como mediadores, eles farão esse processo de contato entre o indivíduo e o novo conhecimento e as novas experiências, as novas competências. Então, a mediação, ela vai estar entre o que o indivíduo domina e o que o indivíduo não domina, entre o sujeito e o novo conhecimento, tá? Amém? Amém. Internalização ou interiorização. Processo de aquisição de novos conhecimentos, os quais advêm do meio social onde a pessoa está inserida. Como que acontece a internalização? Eu crio uma nova sinapse, um processo fisiológico cerebral, para representar na minha memória esse novo conhecimento, tá? Pensem numa árvore vermelha de cabeça para baixo, num cenário de neve. Pensem numa árvore vermelha de cabeça para baixo num cenário assim de neve. A única coisa é neve e a árvore vermelha de cabeça para baixo. Então, quando vocês pensaram nessa forma, nessa visão aí na cabeça de vocês construíram a sinapse, ligaram os plugzinhos e os botõezinhos para cada uma dessas características que eu falei e acabaram internalizando essa representação.
Se em algum dia da vida de vocês alguém falar uma árvore vermelha de cabeça para baixo na neve, essa mesma imagem que vocês construíram, ela vai aparecer mais facilmente. Por quê? Porque já tem um processo fisiológico de memória na cabeça de vocês, internalizado, tá? A internalização acontece do meio social para o meio individual, certo? Então, o indivíduo, ele vai internalizar por meio da sua percepção, por meio da mediação da linguagem, dos significados, e vai construir essa nova sinapse para esse novo conhecimento. Esses conhecimentos são adquiridos por meio da mediação, a qual é facilitada pela interação social. Então, aqui está a interação social, que é realizada por meio da mediação, por meio da comunicação ou da atuação dos seres, das pessoas envolvidas. Por exemplo, o que é isso que está aparecendo aí para vocês? O relógio. Para que ele serve, gente? Verificar a hora. Para determinar o tempo, né? Para medir o tempo, para marcar o tempo. Isso aqui, na verdade, vamos pensar assim na figura do relógio mesmo. Um objeto esférico com 12 números distribuídos ao redor de um eixo, com 2 ponteiros, né, números de 1 a 12, com 2 ponteiros que ficam girando de maneira aleatória em sentido horário. Esse é o objeto. Esse é o objeto. Por meio da mediação dos seus pais, dos seus irmãos mais velhos, dos seus avós, sei lá, vocês foram internalizando, construindo novas sinapses para entender primeiro a noção do tempo, depois que o dia tem 24 horas, que a hora é formada por 60 minutos e que tem um instrumento capaz de medir esse processo. E aí vocês internalizaram a função do relógio. E depois de um tempo vocês aprenderam, vocês internalizaram como que funciona, qual que é a lógica de funcionamento desse aparelho. Então essa é a perspectiva do Vygotsky. Nós vamos internalizando essas informações por meio da mediação, por meio das nossas interpretações. Um animal não sabe o que é isso, porque ele não tem o processo de linguagem, porque ele não tem uma mediação, porque ele não consegue construir um significado para isso. O que ele vai perceber é algo brilhante que vai chamar atenção, ou algo para ele brincar, ou algo indiferente, porque não tem cheiro de comida, ou, né, ou coisas do tipo. Amém? Amém. E aqui tem um esqueminha mental, um mapa mental, que eu acho muito legal para resumir esses principais contextos da teoria histórico-cultural ou sociocultural, né, que tem também, esse também é um nome da teoria do Vygotsky. Então aqui, ó, zona de desenvolvimento proximal envolve o nível real. O que é o nível real? O indivíduo com a sua capacidade de resolver as coisas sozinho. Perfeito. Os conhecimentos, as capacidades, os problemas que eu consigo resolver sozinho. E o nível potencial ou proximal. Quando o indivíduo pede ajuda de um ser mais experiente. Quando o indivíduo pede ajuda de um ser mais experiente. Então, quando eu tenho um conhecimento potencial devidamente mediado, eu terei um conhecimento real depois. Então, essa é a zona de desenvolvimento proximal. Mediação cognitiva, a mediação que a gente falou agora. Ela pode ocorrer por meio de outro ser mais capaz, um professor, um colega, um pai, um irmão, um amigo, ou por meio de instrumentos e signos. Instrumentos, né, ferramentas, a linguagem, os cálculos, signos, os significados sociais que a gente dá para as coisas. Então, tanto por meio de coisas de tecnologias, de
processos de comunicação, como por outras pessoas, por outros seres humanos. A mediação é responsável pelo desenvolvimento das funções psicológicas superiores. De novo, os animais não têm funções psicológicas superiores, porque eles não têm mediação cognitiva. Eles têm mediação instintiva, eles têm mediação genética apenas. Essas funções psicológicas superiores são processos mentais não inatos, ou seja, eles não nascem com a gente, nós vamos construindo. Que é como exemplo, né? A capacidade de planejar, de comparar, de imaginar, de lembrar, de pensar, de raciocinar, de calcular, são esses processos superiores. E por último, o processo de internalização. Ele ocorre do nível social para o nível individual, do nível cultural para o nível individual. O conhecimento é adquirido pelas trocas mediadas pela linguagem, pela significação das coisas, que é facilitada pela interação social com seres mais experientes ou com instrumentos e signos. Amém? Amém. Maravilha. E aqui algumas considerações finais, então, acerca desse grande pensador que é Vygotsky, né, dessa teoria histórico-cultural que é um tanto quanto mais moderna, embora ele não seja tão moderno, né, mas um tanto quanto mais moderna das outras que a gente viu até então. Então, algumas bases, né, algumas questões gerais dessa abordagem. A psicologia é uma ciência do homem histórico e não do homem abstrato e universal. Quando o Vygotsky fala isso, ele está criticando o homem abstrato de Freud, que é aquele homem interpretativo, é aquele homem introjetado, é aquele homem que só consegue ser entendido por ele mesmo, né? E também ele critica o homem universal do behaviorismo, que é aquela pessoa que, se o ambiente funcionar de tal forma, ela vai ser sempre do mesmo jeito. Lembra do Watson dizendo, se você me der uma pessoa sadia e o ambiente que eu quiser, eu transformo ela num ladrão, num advogado, num médico. Então, esse é o homem universal. Se ele é submetido a tal coisa, o resultado vai ser esse aqui. Então, para o Vygotsky, o homem é histórico. Ele tem uma história, ele se constrói. E ele não é nem abstrato e nem universal. O desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, daquelas habilidades que nos diferenciam dos animais, é social. E é justamente pelo homem ser um ser social que ele é diferente dos demais animais, que só conseguem transmitir os seus costumes e as suas vivências pela sua carga genética, né? O homem consegue transmitir a sua vivência pela sua carga cultural, pelos seus registros linguísticos. Há 3 classes de mediadores: signos e instrumentos, né? Por exemplo, a linguagem, atividades individuais, o indivíduo refletindo sobre a situação, que ele pode ser um mediador dele mesmo, com base nas situações que ele já viveu. Nossa, eu tentei isso aqui, não deu certo aquela vez, agora eu vou tentar o outro. Ele mesmo é o mediador de ele mesmo. E das relações interpessoais, com o professor, com o pai, com a mãe, com o filho, com quem for, tá? E existe uma unidade entre corpo e alma, ou seja, o homem é um ser total. Não há aquele dualismo que é defendido por diversas abordagens, né? E aí a gente tem até uma certa concordância entre algumas áreas da psicanálise e algumas áreas do behaviorismo. E algumas assertivas da abordagem histórico-cultural, algumas verdades para essa teoria, tá? A história de vida de cada pessoa interfere na forma como ela interpreta o mundo. Então a gente está terminando aqui as teorias, voltando lá para a primeira aula, quando vocês mesmos falaram que os alunos se comportam a partir da vida que eles tiveram. Aqui é o materialismo dialético puro. A vida, a história da pessoa
né? A história da vida de cada pessoa vai interferir em como ela interpreta o mundo. E aí a gente reflete sobre as condições de vida de certas pessoas e os seus comportamentos, né? O quanto que uma coisa está vinculada à outra. O homem não nasce humano. Ele vai se humanizando por meio do contato com a cultura. Ele vai se humanizando por meio da interpretação da cultura. O homem nasce homo sapiens. Ele nasce espécie. Por meio do contato com a cultura, ele vai se tornando um ser humano, que é alguém social, que é alguém histórico, que é alguém político, que é um cidadão e assim por diante. O homem é um ser historicamente e geograficamente datado. O que isso quer dizer? Eu sou historicamente diferente de vocês. Eu sou geograficamente próximo a vocês. Mas nós não podemos olhar para todas as pessoas como historicamente iguais. Nós não podemos olhar para um negro e para um branco historicamente da mesma forma, porque a construção foi diferente. O materialismo que deu origem a essa realidade é diferente. E geograficamente, nós também somos diferentes. Geograficamente no sentido de que o meu núcleo cultural me formou dessa forma. O seu núcleo cultural te formou dessa forma. O núcleo cultural do indiano lá, do asiático, do russo, do inglês, cada localidade geográfica, devido ao seu núcleo cultural, formou as pessoas de maneira distinta. Então, nós precisamos perceber o ser humano, perceber os nossos alunos como historicamente diferentes e como geograficamente diferentes. Não se pode pensar na criança universalizada. Lembra lá do homem universal do behaviorismo. Não se pode pensar na criança universalizada. O que serve para um não serve para outro. O que um consegue interpretar, o outro não consegue interpretar. É necessário pensar a criança no seu contexto específico de vida. Então, essas são considerações da abordagem histórico-cultural que vocês podem desconsiderar, não tem problema nenhum, né? A minha função aqui não é converter ninguém, muito pelo contrário. Eu trouxe aqui o behaviorismo, que é a expressão assim mais direta do capitalismo, e a abordagem histórico-cultural, que tem um contexto, como eu deixei bem claro para vocês aqui, de uma perspectiva de esquerda, se bem que esquerda e direita no mundo atual são conceitos que nem se encaixam da maneira adequada. Mas são visões diferentes e vocês podem escolher as que vocês se identificam mais ou a que vocês reconhecem por verdade. Mas está aqui a abordagem histórico-cultural com toda essa reflexão muito importante acerca de o quanto que a história, o quanto que a vida vai determinar como que as pessoas vão fazer as suas interpretações do mundo e, por consequência, se construir enquanto pessoas. Amém? Amém? Dúvidas? Comentários? Não, né? Vamos lá. Para encerrar, então, a aula de hoje, atividade complementar número 3, aplicando a zona de desenvolvimento proximal. 1. Escolha uma modalidade esportiva que você conheça e, de preferência, já tenha praticado. Mas se você não quiser escolher uma outra, também não tem problema, mas de preferência. Procure estabelecer competências dessa modalidade que os atletas geralmente conseguem executar com autonomia, ou seja, a sua zona de desenvolvimento real, e outras, ou pelo menos uma, em que geralmente é necessária a mediação do treinador, zona de desenvolvimento proximal. Então, vou dar um exemplo para vocês. No handball, os atletas, quando eles vão para uma competição, geralmente eles dominam os fundamentos de passe e recepção.
Você não precisa ficar orientando eles quanto à execução técnica do lance. Eles sabem tanto como fazer um passe, como executar um passe. No momento da construção do ataque, muitas vezes a equipe, embora saiba passar e receber, a equipe precisa de uma orientação do técnico. Orientações do tipo 5 bola, para que todos os 5 participem do processo de engajamento, de construção do ataque, ou de 3 bola, ou de cruzamento. O treinador ele precisa passar uma orientação, agora ataca desse jeito, ou agora ataca desse jeito. Muitas vezes porque os atletas não conseguem fazer a leitura da outra equipe e identificar a melhor alternativa tática para executar os movimentos de ataque. Então, as técnicas de passe e recepção, nesse exemplo, são as atividades que eles conseguem executar com autonomia. Entretanto, a organização tática desse ataque geralmente está na zona de desenvolvimento proximal, principalmente na base. O técnico precisa passar essa orientação. Vocês entenderam o exemplo? Sim, professor. Sim, professor. Maravilha. Planeje e descreva uma sequência pedagógica de atividades que procurem desenvolver nesses alunos a autonomia para essas competências, tirando-as da zona de desenvolvimento proximal e incorporando-as à zona de desenvolvimento real do atleta. Então, no meu caso, se eu fosse fazer o trabalho, eu ia colocar lá, modalidade, handball. Competências na zona de desenvolvimento real. Fundamentos de passe e recepção. Competências na zona de desenvolvimento proximal. Identificar a melhor estratégia de construção do ataque. E aí, planeje e descreva uma sequência pedagógica de atividades que procurem desenvolver nos alunos a autonomia para essas competências. Essas que estão na zona de desenvolvimento proximal. Para o aluno adquirir a autonomia de fazer isso sem a orientação do professor. E aí eu vou colocar. Primeiro, eu vou trabalhar 3 tipos diferentes de construção do ataque. Depois, eu vou vincular cada um desses tipos à posição da defesa. E aí eu vou trabalhar a observação. Olha, quando a defesa tiver 3-3, vai acelerar 5 bolas. Quando a defesa tiver 6-0, vai fazer cruzamento. Quando a defesa tiver 5-1, vai fazer aceleração com 3 só. Para o aluno olhar para a defesa e saber qual é, o aluno não, o atleta nesse caso, né? E saber qual é a técnica específica de ataque que ele precisa desenvolver. Entenderam? Sim, professor. Maravilha. Importante, pessoal. Eu preciso que vocês coloquem a modalidade e que vocês separem as competências reais e as competências proximais para eu poder corrigir a atividade com todos os elementos necessários. Inclua como atividade 3 no seu portfólio. Então, o portfólio desse bimestre tem 3 atividades. A primeira é relacionar e diferenciar também psicanálise e behaviorismo. A segunda me lembrem, é do Piaget. Acho que aquela pergunta, não era? O espactacral, ensinar o espactacral nas 2 aulas do ensino médio. E a terceira é essa aqui, da aplicando a zona de desenvolvimento proximal. Para além dessas 3 atividades, 2 devem estar prontas já, né? Eu imagino que sim, tem que entregar o portfólio semana que vem, né? Para além dessas 3, vocês prestem atenção nas considerações finais do portfólio de vocês, porque eu vou postar amanhã o modelo e tem algumas perguntinhas lá, 2, na verdade, assim, e bem simples, que eu quero que vocês respondam nesse trabalho final da disciplina. Alguma dúvida? Não, professor. Vai ter avaliação? Não vai ter avaliação? Ou vai ter? Vai ter sim. Aproveitando o gancho do Caetano, então,
Semana que vem, nos vemos às 8. A gente vai conversar um pouco, rapidamente, no máximo uns 30 minutos, para encerrar a disciplina, certo? Encerramos as disciplinas e aí eu abro para vocês a avaliação que vocês vão fazer durante, depois da aula ali, vão ter o período para fazer. São só atividades descritivas, tá? Eu sugiro para vocês, o que vai cair nessa avaliação? O behaviorismo, do Skinner, a psicogenética do Piaget e a abordagem histórico-cultural do Vygotsky, essas 3. Procurem se concentrar nas características gerais dessas abordagens. Como que elas enxergam o ser humano, como que elas trabalham o ser humano, que tipo de contribuição que elas tiveram para a educação, porque é isso que importa para mim. Saber o conceito de feedback positivo é importante, mas vocês podem ir num livro e buscar isso de maneira muito rápida. Agora, entender como essa abordagem enxerga o ser humano é algo mais complexo e é algo que eu espero de vocês para pegar e para encerrar a disciplina. Tranquilo? Tranquilo, professor. Muito bem, então, pessoal, obrigado pela companhia. Desculpem a aula ser um pouquinho mais extensa, tá? O conteúdo vai ser disponibilizado amanhã já para vocês. Quem quiser revisar a aula com um pouco mais de calma, fique à vontade. Se precisarem de alguma coisa, estou à disposição. Uma excelente semana para vocês. Se cuidem, um abração para todo mundo e até segunda-feira. Boa noite, professor. Abraço. Boa semana. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Obrigado, igualmente. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Boa noite, professor. Boa noite.